Fala aí, analítico de plantão, belezinha? Tá no ar, tá valendo mais um episódio do Analytics Talks, né, Luciano Fialho? Exatamente, mais um Pô, episódio. mais um episódio. 11 anos de Analytics Talks. Nesse momento eu posso afirmar qual é o episódio, o número, Gabriel? Porque é o episódio que sai na quinta-feira pós-carnaval. Ah, é? Ah, moleque. Esse Qual é o número, Gabriel? privilegiado. 257. Chegando no 300, Chegando hein? no 300, hein? Chegando Tá no maluco. 300. Episódio 257 pra gente falar sobre os insights da NRF 2026 e como a gente sabe, né, Luciano, eu e você não fomos esse ano, não fomos nenhuma vez, mas ano que vem iremos. Olha aí. Mas, como diria Emicida, quem tem amigo tem tudo. Exatamente. E aí o que a gente fez? A gente fingiu que a gente teve um enviado dos estúdios Métricas Boss pra NRF, o cara compartilhou tudo que ele anotou, eu li com a ajuda do meu amigo Cláudio, e transformei isso em pauta pra gente poder conversar. E eu tenho a honra inenarrável de trazer o homem, a lenda, a barba mais vistosa do e-commerce brasileiro. Não Meu só do amigo, e-commerce, peraí. da tecnologia do Brasil, do Vale do Silício. Esse meu amigo de 12 anos. Comprei na planta. E agora que ele é mais pica do que ainda já era, eu posso somente falar qual a data que ele vai gravar comigo. Lucas Godoy, seja bem-vindo ao Analytics Talks. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigado a vocês pelo convite, pela abertura aqui, que precede esse interlúdio aqui maravilhoso. Não sei se eu tô à altura não, Esteves. Sabe que a barba é a maquiagem do homem, né, cara? Então, na prática, ela faz um papel muito importante de evitar que a gente demonstre aqui... É por isso que tu tá casado. A verdade crua e crua. Exatamente, cara. Exatamente por isso. A barba salva. Prazer estar com vocês. Pô, eu não sabia, mas episódio pós-carnaval é um episódio especial. Rumo aos 300, como o Luciano bem disse aqui. Acho que deve ser o terceiro ou quarto momento que eu participo com vocês. E é sempre muito bom estar junto e poder compartilhar e aprender com vocês também, cara. Esse Nesse é o momento a galera tá abrindo uma latinha de alguma coisa, porque tá numa ressaca danada. Quinta-feira, nego tá sonrisal, tá ligado? É isso aí. Alguma coisa assim, eno. 4 litros de água por pessoa, pelo menos. Isso. A gente é um deles, eu acho. Mas, ó, Godoy, eu falei que a gente comprou ele na planta, mas ele nos comprou na planta também. Comprou. Um dos episódios que o Godoy, cara, participou, eu morava, foi na pandemia, eu morava lá na freguesia onde você mora hoje em dia, o meu cabelo, velho, parece do Krusty o Palhaço. Graças a Deus não tinha câmera naquela época, a gente só gravava em áudio. É isso. Mas eu lembro. Dessa época aí, a gente devia ter uns 1.000 seguidores no Spotify, agora tem mais de 10 mil. Olha aí, porra. Essa amizade que favorece a ambos. É isso, com certeza. O tempo faz bem pra gente. Na nossa amizade, eu acho que o Godoy se fode sempre muito mais. eu fico até às vezes meio sem graça de falar com ele, porque eu sei que ele se fode muito mais do que a gente. Mas a intensidade da relação só aumenta, Luciano. Então, na prática, eu continuo aqui porque eu gosto. Então, tá tudo certo. Cara, obrigado de novo, tá? Por ter compartilhado os insights que você teve na NRF. Eu queria que você começasse só contextualizando pra galera que não tá ligado, o que é NRF e por que é tão importante e relevante todo mundo que trabalha com tecnologia, e-commerce, inovação, se possível, frequentar a feira e, se não, o máximo de conhecimento que posterior à feira for compartilhado, você tem que consumir porque é onde dita a regra, né? Boa. Cara, a NRF é o maior evento de varejo do mundo, né? E aí é varejo Perfeito. total. Na prática, a gente está falando de uma feira que acontece há mais de 100 anos, eu não sei exatamente há quantos anos acontece. A NRF é, na prática, a National Retailers Fair, e ela tem como nome o Big Show, é esse momento onde todos os varejistas dos Estados Unidos e do mundo inteiro se encontram para falar sobre o que fizeram no ano anterior e para projetar aquilo que será muito provavelmente, e aqui eu quero garantir que a gente sempre fale do que é muito provavelmente o que vai acontecer, porque historicamente essa visão de futuro é que não sempre acontece. Então a NRF a previsão tende a já nascer morrendo, né? Ou sendo muito bem sucedido. Exato. Então a NRF acontece sempre em Nova York
Já existem eventos em outros lugares do mundo, então já existe a NRF em IPEC, que acontece às vezes em Singapura, em outros lugares, mas originalmente ela acontece em Nova York, junta 40, 50 mil pessoas localmente no evento. A delegação de brasileiros tem algo em torno de 4.800 pessoas, então é muito avião saindo do 10%, Brasil né? e indo para lá. Claro que tem brasileiros saindo de outros lugares também, mas assim, o volume de brasileiros viajando essa semana é gigantesco. E NR tem 3 eventos na prática, tá? A gente tem o evento principal, que acontece de domingo a terça-feira, que é o Big Show, de fato, onde tem a feira, os conteúdos todos, que é parte do que a gente vai conversar aqui. Há 4 anos, mais ou menos, acontece um evento paralelo no sábado, focado em Retail Media, só em Retail Media, e esse ano teve muita coisa interessante que aconteceu que posso compartilhar aqui. E tem um evento que foi a primeira vez que aconteceu, que é o NRF Rev, que falou sobre second hand, falou sobre consumo consciente, falou sobre ESG. Então, é o varejo decidindo, né, através dessa grande federação que reúne todos eles, começar a falar de coisas que historicamente sempre foram um palco dentro do evento todo e que agora tem uma localidade, um hotel separado do evento principal, que acontece ao mesmo tempo e que fala sobre esse consumo mais consciente, talvez. Então, acho que como feira, para quem nunca foi, vale muito a pena. É uma oportunidade de passar muito frio em Nova York. É uma oportunidade de conhecer uma cidade que está muito diferente, porque não é uma temporada tão intensa para turismo, então você acaba conhecendo uma outra versão da cidade. E é onde as grandes discussões do ano realmente acontecem, de novo com aquela ressalva, não necessariamente o que acontece numa NRF vai estar lá na próxima, porque essa ideia de inovação muitas vezes morre antes de um ano. Pô, então tá explicado, né, Luciano? Porque que ano que vem a gente tem que ir lá. Porque além de poder visitar Nova York, cidade que depois do Rio de Janeiro é que eu mais amo, eu só fui uma vez na minha vida. Bom demais, Além né? de poder visitar Nova York de novo, você ainda aprende pra caralho, ainda come, porra, no Mineta Tavern, então tá bom, né? Vale a pena. Dá Vale a para ser pena. muito feliz, Esteves. Dá pra ser muito feliz. Dá pra até dar uma esticadinha aí pra ir no TD Garden, né? Com Em toda Boston ali. certeza. Cara, pra gente começar, um dos temas que a NRF trouxe muito foi: dados limpos valem mais do que modelos avançados. Isso falado lá. Uhum. Quando a gente fala do varejo brasileiro, que historicamente coleta muitos dados, mas ainda utiliza pouco para decisão de mix de produto, layout e tudo mais, como é que a gente convence a galera que tá ouvindo aqui, que a galera de lá tá falando que dados limpos valem mais que modelos avançados? Como é que a gente convence a galera daqui que eles devem priorizar essa arrumação da casa de dados para eles não serem ignorados? É só aqui? dizer que o pessoal da NRF falou. Né? Porque, trazendo um dado para corroborar isso aqui e abrir para você falar, 72% das empresas no Brasil não tem orçamento separado para a área de dados, tá? Segundo o Panorama Digital Analytics 2025. Esteves, esse é um assunto recorrente, né? A gente já viveu isso lá. Quando eu era NEMU, a gente falava sobre Big Data e como a gente deveria ter investimentos para processar dados em alta escala e tal. No fim, essa é uma discussão que permeia todo o resto, porque a estrutura de dados é o que vai permitir que qualquer decisão seja bem tomada. Nessa edição, cara, acho que eu ouvi 2 conversas, ouvi várias, mas tem 2 que eu quero destacar aqui, que eu acho que são importantes. Logo depois que Pichai falou sobre o CP, que ele teve um papo com o CEO do Walmart, falando sobre essa frente que juntos construíram, rolou um segundo painel com um jornalista e o cara que liderou o projeto do Walmart do ponto de vista de execução, de fato, né? O executivo à frente do projeto, não era uma figura ali de CEO com uma visão super estratégica. E na fala desse cara, construindo a narrativa, a grande distinção é que, independente de quem seja o modelo, ou de que modelos ele vai usar, ou se ele vai usar Gemini, se ele vai usar OpenAI com ChatGPT, não importa. O data center é first party. Ele não terceiriza o cuidado com os dados dele. Ele não deixa sobre responsabilidade de ninguém
quem orquestra, quem coleta, quem dá acesso aos dados que são o grande ativo que ele tem para oferecer em forma de experiência, em forma de inovação para os clientes, para os parceiros, para os fornecedores que ele trabalha. Então, na fala dele, isso fica declarado, mas também está subjetivamente exposto, porque ele fala sobre como isto é a premissa para uma empresa de varejo / tecnologia, e ele falou disso o tempo todo, nós somos uma empresa de varejo, ora, nós somos uma empresa de tecnologia, mas ter os dados como seu ativo e cuidar deles, assim como a loja é um espaço que é meu, né? Eu não loco espaços e não escolho qualquer lugar para colocar a minha loja. Toda a minha estrutura de dados ela é first party, ela é controlada por mim, os data centers são proprietários. E isso diz muito sobre como uma empresa que lidera o varejo nos Estados Unidos está olhando para isso. A segunda coisa que eu acho que é super importante é que por mais que a gente fale aqui dos dados do e-commerce, por mais que a gente fale do digital, a feira é sobre o varejo e, por consequência, ela fala sobre todos os dados, que é um pouco do que a gente, em vários episódios aqui, eu já discuti com vocês e sempre que ouço, os dados não são só da tua conversão, nem só do que acontece no teu site, né? Existe uma infinidade de dados que podem ser compilados e a gente pode construir muitas visões a partir de dados que são da sua loja física, que são da tua distribuição, que são da capacidade Que são de dados entrega. até do... Tem uns data centers, nem data center, um data warehouse que a galera pluga para poder fazer inferência, os dados de clima. Porque se Exato. aquilo dali afeta, tu consegue trazer qualquer fonte de dado para dentro da análise. O case da Target, Luciano, fala um pouco sobre isso, né? Target, como perfil de loja, tem produtos de todo tipo, cara. Ele vende de maquiagem a roupa e ele tem perfis de clientes distintos. Eles têm uma loja em Nova York que a gente foi visitar numa das delegações que eu participei, que é uma loja mais conceito, ali no Sorro, um pouco mais moderninha. Mas no fim do dia, o target do estadunidense, na média, é uma loja de varejo que você compra absolutamente tudo. Você alimenta a sua família, veste sua família. Ele é realmente uma loja com todas essas ofertas. E aí o mix de produto passa a olhar para qual é o clima em cada uma dessas cidades para saber o que eu tenho que ter naquela cidade, naquele período, naquela semana, porque essa mudança pode influenciar o que as pessoas vão comprar ou não. Então, sem dúvida nenhuma, os dados first party são sim super importantes, mas existem esses outros sources que estão disponíveis para todos nós, que podem ser cruzados para que você possa fazer essa inferência. E o último case, Esteves, é o case da Costco, cara, que para mim é, esse ano, quem mais conseguiu se posicionar como um varejo durante a feira, seja lá no evento de retail media, seja em outras frentes. O que eles têm feito do ponto de vista de construir loyalty. Para construir loyalty, eu preciso conhecer o meu cliente. Eu preciso saber o que ele vai comprar e não só o que ele já comprou. E essa, para mim, é talvez o grande case que a gente aqui no Brasil deveria estudar. A gente tem vários programas de fidelidade, a gente tem compra identificada em quase tudo que é grocery, farmácia, mas na prática a gente devolve muito pouco como varejo para o cliente final. Então, acho que para quem está nessa, são cases que com certeza vão orientar o que vem por aí ao longo desse ano também. Fala aí, analítica de plantão. A gente deu uma pausa rapidinho nesse episódio para falar da OnFly, nossa patrocinadora aqui do Analytics Talks. Você sabia que a gestão de despesa corporativa pode ser simples e eficiente? Com o OnFly você tem tudo o que você precisa, como por exemplo, o cartão corporativo. Com o cartão corporativo você consegue conceder limite, gerenciar budget de maneira prática e centralizada. Você controla tudo sobre as despesas de viagem corporativa com visualização em tempo real. Quem dera que eu já tivesse, né? Mesmo com o cartão pré-pago, a empresa mantém a gestão dos gastos de forma eficiente. Agilidade e autonomia para colaboradores sem necessidade de reembolso, com a bênção de Deus. Você pode gerar cartão virtual ilimitado e sem custo extra, garantindo ainda assim mais segurança na transação online para a galera. Se você quer otimizar o processo de viagem da sua empresa e reduzir o estresse de quem viaja e de quem gerencia, OnFly é a solução para tornar tudo mais ágil e transparente. A gente inclusive usa OnFly aqui na Métricas Boss e salvou a nossa vida. Então clique em algum lugar aqui e vai descobrir o OnFly e como ela pode ajudar a sua empresa. Agora, bora voltar para o vídeo. O que não falta são dados para provar que dados são relevantes. Pelo amor de Deus, né? É isso. É isso aí. É isso. Cara, eu acho que um dos outros Sem pontos que eu achismos. peguei... Sem achismo, pelo amor de Deus. Um dos pontos que eu peguei na tua
nas tuas anotações e que eu achei interessante foi como o Google descreve a IA como uma mudança de plataforma profunda, comparável, por exemplo, à chegada da web e do mobile. O Google compara a IA com a mesma chegada da internet e do celular. De que maneira você acredita, aí pulverizando aqui pro Luciano debater, a gente debater junto, que essa mentalidade AI first aí altera a priorização de investimento em tecnologia nos próximos anos aí no varejo? E por último, o quanto as pessoas de fato você tá vendo fazer isso no Brasil a sério e o quanto é só para seguir buzzword, tá ligado? Vou começar pela segunda. Acho que a gente ainda vive aquilo que há 2 NRFs, talvez, os caras estavam discutindo. Era AI como POC, como prova de um conceito do que eu quero validar se alguma coisa. Né? Essa última edição, eu não vi. Claro que eu não pude estar em todos, tá? Mas os que eu assisti, eu não vi ninguém falando sobre quero validar se IA vai poder resolver. Eu quero validar se vale a pena. Era muito mais sobre como IA estava numa camada de estrutura, de fazer parte de um contexto em que ela não é só algo apartado, feito pontualmente por um time que está tentando alguma coisa. Era, de fato, como ela faz parte, né? Ela é um dos layers que permeia a companhia toda. E, claro, a gente está falando de grandes varejistas, a gente está falando, né, que quem aparece ali o tempo todo são, de fato, os grandes varejistas dos Estados Unidos. Mas acho que essa perspectiva, o paralelo que eu faria aqui, Esteves, que é o que eu fiz em o pós-NRF que eu fiz aqui em São Paulo, a gente fez um evento presencial para discutir exatamente esse tipo de coisa aqui. E o paralelo que eu fiz, cara, é de que IA é uma mudança tão secular, tão gigante do ponto de vista de gerações que a gente vai experimentar, mas ao mesmo tempo ela é quase tão simples quanto a eletricidade para a gente hoje. Então, você esteve em Nova York, e aí eu aprendi isso lá numa das visitas que eu fiz. A estação Grand Central tem uma das entradas delas que tem uns lustres maravilhosos que eu nunca entendi por que ainda estão lá, porque eles são centenários. É um corredor que dá acesso da 42 para dentro da estação. E esses lustres eram uma demonstração da família Vanderbilt de que eles eram tão ricos que eles poderiam colocar como uma doação para a cidade energia elétrica em 1920 alguma coisa, porque sim. Então, energia elétrica em algum momento já foi algo tão mágico, tão incrível, que era uma demonstração de poder. Hoje, eu consigo contar aqui, ó, você está com o Apple Watch, você deve estar com o celular no bolso, você está com mais um dispositivo na sua frente, tudo isso aí tem eletricidade, e a gente não fala, pô, comprei um iPhone que tem bateria. Isso literalmente tá na nossa vida de uma forma tão clara e óbvia, que é onde eu acho que a AI vai chegar. E vai chegar nas empresas. Vai chegar um momento, o Luciano Manji conhece muito mais do que eu, em que o Claude vai ter algum tipo de coworker comigo, alguém que trabalha comigo em uma estrutura organizacional, assim como uma outra pessoa. Então, a gente vai ter que se acostumar com a ideia de que existe sim interfaces que vão ser ou executadas por IA ou muito avançadas por IA. Eu acho que no varejo não vai ser diferente, acho que não vai ficar só no back-office, acho que o cliente vai ter interações, mas eu realmente acho que a transformação que o varejo vai viver é na execução da porta para dentro. É na execução de como melhora a distribuição de estoque, de como melhora preço, de como aumenta a sua margem, de como garante que é mais eficiente para ser saudável financeiramente. Né? Acho que essa experiência que eu e você como clientes temos lá usando IA, ela naturalmente vai ser super legal, ela sempre vai ser mais sexy, ela sempre é muito mais legal de contar. Mas a que realmente faz a conta fechar é da porta para dentro, aquela que está lá na planilha do DRE, na mão do CFO, discutindo assim, cara, isso aqui realmente gera valor e se paga, ou a gente está fazendo só para não ficar para trás? Sacou? Então, acho que as duas coisas vão acontecer, para fechar a resposta aqui, mas acho que nós, como sociedade, vamos reaprender a fazer essas coisas. Daqui a pouco a gente vai parar de falar que tem IA, fiz com IA, porque só vai estar entre nós. Até porque a gente
a gente tá falando agora da IA especificamente da IA generativa, né? Perfeito. Mas já existe IA e a gente não fala, por exemplo, quando a gente vai no hospital, o atendente não fala que ele vai te atender com um sistema de IA. E tem IA ali, sacou? Então, tipo, o cara, quando você vai num e-commerce ou quando você vai manipular um grande conjunto de dados, machine learning está sendo aplicado. Então, a gente não fala que isso existe, né? Então, eu concordo bastante com isso. E eu acho que tem muito de uma parada que a gente vai beber da fonte do e-commerce headless. Porque o que vai mudar e por que a inteligência artificial é como se fosse um marco tão grande quanto a internet? Porque a mesma coisa está acontecendo agora, que é a mudança da interface. Sim. E aí, porra, por o comportamento da sociedade também. Exatamente. E o lance da maioria das plataformas terem ido para uma camada headless permite com que a gente consiga, né, uma camada API first, permita que a gente consiga fazer as IAs se comunicar com dentro do nosso sistema de uma maneira um pouco mais fluida, né? Então acho que a gente, sem querer, né, um acaso do destino do API first acabou potencializando bastante que essas plataformas elas se municiassem de uma infraestrutura em que foda-se aonde você vai consumir a informação, sacou? E a gente tá pronto agora para poder conseguir plugar uma IA com o CP do Google, porque no final das contas isso vai ser beneficiado porque a gente tem uma API headless que consegue se comunicar do sistema do ChatGPT com qualquer outro sistema. Então, como a gente conseguiu potencializar a comunicação máquina versus máquina, e não é nem algo novo, né? Isso já existia há anos, mas acho que o e-commerce vai se beneficiar muito dessa mudança de arquitetura que o mercado teve ao longo do tempo com Shopify indo para headless, Vetex indo para headless. A maneira com que a gente distribui e-commerce já mudou bastante, né? Até em plataformas menores. Tu entra numa nuvem shop, tu tem como consumir a nuvem shop de maneira headless. Então acho que isso daí também é um pouco da cereja do bolo do porquê não vai demorar 10 anos. Sacou? Eu concordo. Por que não vai demorar 10 anos e por que a gente tá vendo cada vez mais essas previsões de eventos chegando mais rápido, até mesmo no Brasil, sacou? Eu concordo. E, por favor, fala lá, Godé. Deixa eu só... O tema da NRF, a gente não falou sobre isso, na minha abertura aqui para contar o que era NRF, eu não falei sobre isso. O tema esse ano era The Next Now. Isso é um paradoxo poucas vezes declarado pela NRF. Falar que o próximo é agora é exatamente o que você acabou de dizer, Luciano. Não dá para pensar num plano de 5 anos para uma operação para nenhuma, tá? Mas um varejo muito menos. Não dá para estimar se você vai ter que abrir mais 30% de loja ou se você vai ter que fechar mais 30% das lojas e fazê-las lojas mais interessantes para que as pessoas vão para a tua loja. Assim, não dá para cravar isso e seria quase que um exercício de futurologia ficar aqui tentando adivinhar o que vai ser. Sobre isso que você falou, Luciano, eu acredito muito que a gente vai ter uma experiência também headless. E aí, putz, quando eu estava na Vetex, eu fiz esse movimento, a gente fez uma aquisição pensando nisso. Nuvem Shop, como você bem declarou, no evento deles agora, no D2C Day, que a gente esteve junto, inclusive, estive lá com o Gustavo. Tá claro Fizemos que um MCP a meta, juntos, eu e Godoy, no meio do evento, pô. Ao vivo e presente. Usando 5G, inclusive, né? A gente nem tava no Wi-Fi. 5G bravo. Cara, o que a gente vai experimentar não é só vender usando IA, não é só vender usando camadas conversacionais. É fazer o tracking, é alterar o endereço do pedido porque eu comprei para o lugar errado e agora eu quero que entregue em outro lugar. Então, assim, a gente ainda está no Brasil falando muito sobre como a gente vende usando conversacional, como a gente resolve problemas para aumentar a venda. Mas, na real, tem uma infinidade de problemas que acontecem no dia a dia dessas operações que a pode resolver, que camadas conversacionais podem resolver para eu reduzir headcount de time de atendimento. Para eu poder deixar à disposição do Luciano 24/7, que ele altere o endereço, porque ele escreveu o apartamento errado. E hoje ele só pode fazer isso das 8 às 5 de segunda a sexta. Então, essas capacidades a gente fala muito pouco. A gente ainda está falando o tempo todo do CP como lugar onde eu vou vender usando agentes. Meu irmão, tem tanta coisa para a gente fazer que... Não, e vai chegar um cenário que é o cenário que hoje, como early adopter, eu já tô. Que eu tenho a minha própria IA que conversa com outras IAs, pô.
Sacou? Mas eu acho Então, que tipo assim, eu tenho IA minha que eu coloco para poder fazer processo de atendimento com o intuito de, ó, eu quero que você cancele uma empresa de telefonia para mim. Eu não faço mais esse processo. Eu coloco o POC ou o OpenPOC para poder fazer isso para mim, pô. Sacou? Então, ainda é um paradigma que a gente, talvez eu esteja antecipando aqui, mas que é o próximo, talvez, né? Que a gente já está hoje, que existem protocolos de A2A para você permitir agentes conversar com a gente, mas que é o próximo cenário, né? Que é das IAs conversando com as IAs para poder resolver o problema dentro de um e-commerce. Então, pô, eu faço isso hoje, tá? Eu quero que resolver algum problema que vai ter que mandar e-mail, e aí é suporte, é não sei o quê. Eu não mando mais isso. Eu mando uma IA fazer todo esse processo e tratar todo esse processo. E aí é uma parada interessante, porque assim, o próximo Next, né, que vai ser no caso, vai ser algo onde você vai ter que lidar com a complexidade de protocolo, onde o agente de IA do teu cliente tá conversando com o seu daqui a alguns anos. E aí, tipo, é o quanto a gente tem que se preparar para deixar isso tudo pronto para acontecer. Né? Porque não tem para onde voltar, assim. Rapidinho, desculpa. O OpenClaw, que foi uma ferramenta que ficou bem famosa ali, cara, tem diversos cases do OpenClaw comprando coisa automaticamente dentro de e-commerce. Tem vários vídeos deles lá, entendeu? Isso que eu ia trazer aqui, que é 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com e-commerce, na Americanas.com, a gente estava vivendo essa disrupção sobre comprar online. E acho que todos vocês vão lembrar do como a sociedade achava arriscado botar o cartão num site e preferia ligar para o atendimento, para o call center, fornecer os dados para um ser humano, como se esse ser humano fosse mais confiável do que você fornecer para um site. Na Americanas, quando eu trabalhei 21 anos atrás, o call center fazia algo em torno de 3, 4 vezes mais o volume que o site fazia. Shoptime, Americanas e Submarino. Para você ver o quanto a gente está falando de disrupção. Eu acho, de novo, quando a gente está falando dessa jornada de compra com o IA, a gente está vivendo esse mesmo momento que o e-commerce viveu 20 anos atrás. Que é um pouco do medo das pessoas de botarem o seu cartão na IA, de entender... Early adopters igual você, Luciano, vão ser mais disruptivos quanto a isso, mas a sociedade no geral ainda tem cagaço. Sim. Só que na NRF, o Walmart e o Google anunciaram uma integração onde o teu consumidor pode planejar evento inteiro, por exemplo, como uma viagem para pescar, dentro do Gemini, montando um carrinho completo do que o Gemini entende que é relevante para aquela viagem dele. E aí, meu irmão, acho que a primeira porrada que a gente vai falar um pouco aqui sobre o comportamento do e-commerce brasileiro, aqui que é como que isso muda a nossa análise de funil de conversão e de compra, uma vez que o cara, na realidade, como o Luciano trouxe um pouco atrás, o Gemini está consumindo a API do Walmart para trazer as informações e não tem acesso ao site. O quanto vocês entendem que isso vai mudar para uma geração que está chegando agora, consumindo a internet e comprando na internet, entender que isso é normal e a outra geração ter essa disrupção aqui ainda desse funil conversacional sem acessar site, interagindo com o Gemini para comprar. E o Walmart está fazendo essa porra hoje. O quanto... Eu achei isso surreal, porque você está no Gemini, você não está num site conversando com alguém que está te induzindo. É o mais próximo que você tem de um vendedor. Só que é como se tu fosse, sei lá, chegasse no shopping, no balcão de informação e falasse, tudo bem, eu vou fazer uma viagem de pesca pra tal lugar e eu queria saber o que eu levo. E o cara do shopping chegasse, vem comigo que eu vou te levar nas lojas, ó, isso aqui, ó, leva uma quencher da Stanley, que é importante. Pronto, aqui tá o seu carrinho. Loucura isso. Loucura total. Acho que a gente está falando, na prática, de uma mudança que eu vou declarar de outro jeito, tá, Esteves? A gente se acostumou, a minha geração, a de vocês também, a gente não está tão distante assim, mas você vivia a vida e você entrava. Lembra desse termo? Assim, eu vou entrar na internet. Era um momento que você parava para fazer um acesso, sacou? E claro, assim, né? A gente fala de Google, mas a gente teve KD no Brasil. A gente teve, eu usei Alta Vista para ser o meu buscador
O Yahoo já foi maior. O Yahoo já foi bizarro. Então, assim, esse processo de acessar a internet, né, ele já deixou de ser verdade para nós há muito tempo. Você está recebendo notificação enquanto a gente está aqui discutindo. Quem está ouvindo a gente deve ter recebido algumas notificações ao longo desse episódio aqui. Porque é isso, a gente vive lá. A gente não entra e sai. Só que o processo de comprar ainda tem esse lance de vou parar para. E aí eu acesso uma URL, eu faço uma pesquisa. O Lucian usa o TikTok para descobrir o que ele vai comprar. Então, assim, a gente faz isso em múltiplas interfaces, mas na prática a gente ainda se entende como parei para fazer isto. Essa camada conversacional e agêntica, ou seja, eu vou dar uma missão, eu vou dizer para o agente que o Lucian me ajudar a construir para mim mesmo, para ele comprar uma passagem aérea barata para mim, eu vou setar, cara, quando bater esse preço aqui, entre essas datas, pode comprar, eu nem sei quando isso vai acontecer, cara. Mas já tem protocolo para isso, tá? Já tem protocolo para isso. Que assim, a galera tá até vangloriando. Ah, não, então. Aí eu vou entrar nos meus testes, tá? Porque eu já fui um psicopata para testar. Não, tu não foi. Você Que é o lance. O protocolo que a gente tá falando, o UCP, que é o protocolo que o Google lançou, ele é um protocolo que a galera tá atribuindo muito a vanguarda disso pro Google, mas algo muito parecido ou muito semelhante com a característica agêntica já tinha sido criada, que é o ACP, que é o Agentic Commerce Protocol, que foi criado pela Anthropic, se eu não me engano, junto em parceria com a Shopify. Então, já existe uma versão agêntica desse protocolo. O UCP, ele não tem esse contexto agêntico, né? Então, ele depende da interação do usuário e ele é como se fosse um MCP, só que com um protocolo de comunicação, talvez que até o próprio ACP deu mole nisso, de não conseguir garantir a autenticação do usuário. Sacou? Pelo menos eu não cheguei a me aprofundar tanto na parte de autenticação do ACP. O que ele resolve? Cara, você consegue logar num fluxo no meio da jornada. Então eu consigo trazer as credenciais do usuário para dentro daquela seção do chat. Só que ele não é agêntico. E o que muda do Universal e o que é o agêntico é você dar a capacidade para a inteligência artificial rodar sem a sua autorização. Vou te dar um exemplo. O POC que a gente está testando, ele é agêntico, porque ele executa sem você mandar. Perfeito. Então ele tem autonomia, ele vem dessa capacidade que a IA tem de conseguir executar ações dentro disso. O que eu testei? No ACP, você consegue ter webhooks dentro da jornada do usuário. Então, conforme o usuário está navegando no protocolo ACP, ele cria uma rota direta para um webhook para você poder conseguir medir esse comportamento. Então, o que a gente teria? Cara, você disponibiliza um pacote, né, dentro do ACP ou dentro do CP sobre as características que a sua aplicação vai ter ali dentro, né, em conformidade com aquela estrutura que ele pede. E aí você consegue consumir uns webhooks de comportamentos do usuário dentro da jornada para você poder conseguir medir a atribuição. Agora, sobre que escopo de sessão, aí é outra conversa. Mas como essa conversa ela está sendo e vai ser atribuída ao próprio ChatGPT, né? Porque o cara não vai digitar no Google o produto, clicar no ChatGPT para poder comprar o produto. Então a gente não está gerando nenhuma perda de atribuição, pelo menos direta. Ele vai adquirir uma origem de tráfego que era outrora de um outro player de mídia, mas roubar ele não vai roubar. E como ele vai ser atribuído dentro da sessão com os dados do próprio chat, você vai conseguir atribuir e ter esses webhooks. É muito importante porque você vai conseguir medir não só comportamento de compra. Eu consegui fazer comportamentos que seriam semelhantes ao usuário adicionar o produto no carrinho, sacou? Dá para medir. No UCP tem os webhooks também, e aí você consegue fazer quase a mesma coisa, só que não de maneira agêntica, né? Fica mais parecido como um evento sendo medido mesmo. Para mim, vou trazer um ponto pauta aí pra gente discutir sobre isso, quando parecia que o mercado estava aceitando que investimento em mensuração era fazer, ferramentas de atribuição, era você fazer marketing mix modeling, é você ter mais incrementalidade, a gente toma outra ducha na cara, que agora que tu tá corrigindo o passado, deixa eu te falar, o futuro não tão distante é mais piroca ainda. Sim. Porque tem umas duas coisas que eu queria trazer aqui pra gente debater sobre isso, foi que dentro
da NRF foi dito que o consumidor não enxerga mais canal, mas sim o esforço gasto na jornada. Então, o consumidor, ele já não tem mais preferência do canal. Ele entende o esforço que ele gastou na jornada de compra, seja onde for. Com essa porra dos agentes, com o CP que o Google lança lá, o protocolo de comércio universal, o native checkout dentro da Gemini com o Walmart, como é que a gente vai medir essa porra de verdade? Então, com os webhooks, você, entre aspas, conseguiria pegar os dados daquela sessão do usuário Dentro dentro do chat. do chat. Mas é o uma histórico sessão do que ainda você assim. impactou pra ele interagir no chat, não, pô. Como assim? O que eu gerei de marketing? Ah, não, a incrementalidade das outras A mídias. atribuição que você tá falando aqui é, entre aspas, last click. É medir a É, atribuição do GPT. Não, Sim. eu tô falando, tipo assim, eu impactei no Google, fiz um negócio com o influenciador, o filho da puta Aí, abriu o Gemini. Aí MMM, aí vão surgir outras coisas, sacou? Vão surgir outras coisas, mas eu acho que esse é O que me deixou mais preocupado era o fato da gente não conseguir levar essas conversões para dentro das plataformas. Perfeito. Agora que a gente tem, traz vai elas via devolver webhook inteligência. e aplica o MMM para entender a incrementalidade das outras mídias. Eu tava preocupado de verdade, tipo assim, com como que a gente vai medir o comportamento desse usuário dentro do chat. Não. Existe como. Se existe como medir o comportamento de compra, a gente consegue fazer inferência Sim. com qualquer outro modelo estatístico em cima disso e vai ser meio que o que o mercado também hoje não está preparado, né? Que é para MMM. Ô Esteves, eu não tenho a proficiência aqui, a profundidade do Lucian e não vivi esses testes todos, mas a minha impressão é que não à toa é o Google quem está liderando esse movimento. E esse movimento, e por liderar, o que eu quero dizer é quem está fazendo isso se tornar acessível para quase todo mundo. Sim. O modelo da Anthropic, no fim do dia, ele... Vou assumir aqui que as pessoas a grande maioria das pessoas sequer sabe o que é o Claude e quem é a Anthropic, né, Luciano? Então, assim, a gente está numa bolha que nos permite conversar sobre, mas na prática isso ainda é pouco difundido. Quando você vê o CEO global do Google falando sobre um movimento como esse, é o Google ficando de novo numa posição de eu vou ditar as regras de como essa atribuição vai acontecer. Eu não consigo imaginar um cenário onde o CP e GA4 andam descasados, galera. Assim, em algum momento, muito em breve, a gente não viu ainda os cases mas rolando. o Meridian, com certeza. Que alguma solução vai resolver isso e que ela é proprietária do Google. Então, assim, na suíte Google, isso vai estar já tem isso no roadmap. Osmose resolvido, sacou? Assim, a gente não tem ainda nenhum case, não pode ter no Brasil por hora, a gente deve ter isso só em H2 ou talvez em Q1 do ano que vem. Então, de novo, a gente ainda não está vivendo essa realidade para saber como essa atribuição e essas mecânicas, né, para mensurar serão feitas. Mas eu não consigo imaginar esses caras lançando absolutamente nada sem ter todo o tool belt deles estabelecidos para garantir que eles continuem sendo quem dita o que é a verdade. Né? Assim, a gente, só existe uma solução de UCP porque ele vai conseguir comprovar o ROI do Google Ads. Já tá no roadmap dessa porra. Não existe. Por isso que tem os webhooks. A única coisa que eu fiz foi testar os webhooks. Agora, se a gente for para esse modelo, né, em varejos ou empresas que fazem D2C, que são mais sofisticadas e que podem construir isso de forma quase que proprietária, usando esses mecanismos que você declarou, Luciano, aí eu concordo contigo que a gente está falando de um modelo de atribuição que o cara vai ter que pilotar de forma quase que manufaturada, né? Ele vai ter que construir em cima de alguma outra solução, mas ele não vai conseguir resolver de maneira pronta, como talvez o CP se comprometa a entregar na suíte como um todo, sacou? E aí, porque para eles é mais fácil, né? A integração de autenticação fica com as plataformas, é eles que vão resolver isso. Não é o cliente final que vai resolver a maioria desses problemas. Quem vai resolver é a Vetex, é a Shopify, Duvido. é as plataformas. Duvido. Vai resolver. Mas tudo bem. Vai ver só. Duvido. Minha opinião é contraditória sobre isso. Os caras não resolvem um problema de discrepância do GA4, vai resolver uma pica dessa. Pô. É que aí tem um problema que é a discrepância não mexe na receita de nenhuma dessas plataformas. Mexe no algoritmo de mídia. A única coisa que me faz é que assim, você tem um player muito maior do que todas essas plataformas, que é o Google,
dizendo, cara, se você não resolver, você está fora do jogo porque eu não vou deixar os teus clientes usarem essas mecânicas porque não está batendo. Então, acho que tem um fator aqui que talvez seja o que vai fazer esses caras terem que se resolver com essas questões todas. É que tem um easter egg de mercado, de bastidores, que a conversa entre GA4, de Google e Vertex, Google Shopify, foi uma conversa meio Fonso Pilatos. Lavo minhas mãos, isso é responsabilidade do Google. E o Google falou, não, isso é responsabilidade da plataforma. E no meio disso ficou o consumidor quicando para um lado e para o outro sem saber como resolver um problema de discrepância que, sim, impacta demais a atribuição de mídia, porque você não mede mídia dentro da Vertex. Sim. Você mede algoritmo de mídia e resultado fora da Vertex, fora da Shopify. Não falando mal das plataformas, né? Mas você mede por fora disso. Então, eu acho que o meu medo papel, né, é o... Isso aí. Mas eu acho que o meu medo é o quanto alguém vai assumir essa responsabilidade, mesmo o Google falando, tem que ter, tô te dando ferramentas, e o quanto do outro lado, eles vão se preocupar com isso, que na minha visão de mercado, como especialista de mercado vivendo isso há anos, elas nunca se preocuparam. Porque o que a Vertex, Shopify, Nuvenshop, Tray, qualquer plataforma de e-commerce faz, ATG, Hybris, eles querem que o consumidor deles, né, que é o lojista, olhe tudo dentro da plataforma deles. Uhum. Então usa o meu admin, faz isso. Então eu vou tentar te entregar uma atribuição, mesmo que eu misture orgânico direto junto aqui. Mas olha lá, eles não querem que você saia, né? Então eu fico meio numa berlina de quem vai resolver essa pica, entendeu? E sabe o que eu acho que tem um ponto? Eu vou até trazer aqui pra gente debater rapidinho. É que ainda tem um grande agravante no Brasil, que são os responsáveis pelas estruturas de e-commerce, né? Não tô falando da plataforma. Assim, acho que até uma pergunta interessante pro Godoy, porque ele vai ter essa visão mais do que a gente. Mas eu não vejo esses grandes varejos. Os grandes varejos não, mas esses e-commerces na média. Middle market. Um middle pra cima já, com responsáveis de tecnologia internamente. Então, muitos deles terceirizaram a parte técnica para as plataformas. Para uma agência. E hoje você não consegue ter alguém dentro dessas empresas que vai estar olhando para esse futuro. Então, só tem como depender da plataforma. Então, se a Vertex não resolver isso, se a Shopify não resolver isso, não vai ser a galera que está dentro desses e-commerces tocando a operação que vai ter essa sagacidade de conseguir olhar para isso e falar, porra, beleza, uma coisa é alguém de marketing olhar e falar que isso é importante, outra coisa é alguém de tecnologia implementar essa porra, sacou? Ou criar a interface que vai fazer isso ser possível, sacou? Ô Esteves, já respondo você, Luciano, mas para falar sobre o ponto anterior, minha leitura é que o que a gente está vivendo hoje com o CP, ACP, seja lá qual for, tá? Essa ideia de que eu vou mudar a interface, na prática, para a operação do varejo, minha opinião, isso não foi dito deste jeito que eu vou declarar aqui na NRF, mas isso está mais para ter mais um canal como um novo marketplace do que como um canal de mídia que gera tráfego para mim. Concordo pra caralho. E este modelo de atribuição, por definição, ele vai dizer, não importa como, quantas vezes, quanto tempo, só mais um canal de venda. Quantos cliques, Exato. Eu recebi um pedido. E esse pedido veio desse lugar aqui. Quem vai ter que se resolver outra loja. Entender. Exatamente. Então, assim, pinga um pedido lá no site na Vertex da Motorola, que vem como, cara, o seller disso aqui é o fulano de tal. E aí não importa quantas vezes, Perfeito. Como você pagou, se você parcelou, se você não parcelou, o cara vai receber aquilo como um pagamento... Vai tirar mais um pedido. Então, me parece que a discussão, e é por isso que eu estou dizendo que eu acho que ela é menos complexa para as plataformas, porque elas vão ter que entender isso como um canal que gerou um pedido e elas são um back-office. Até no modelo de remuneração, cara, assim como hoje essas plataformas cobram menos percentualmente, quando a venda é feita num marketplace externo, né, quando ela não serve toda a navegação, elas vão ter que encontrar um jeito de cobrar, porque assim, a API dela está sendo constantemente requisitada, porque o Luciano está lá fazendo perguntas sobre o produto, pedindo sobre um outro, pedindo comparação. Então assim, tem um espancamento de APIs dessas plataformas que vai acontecer por conta dessas conversas, seja um A2A, seja um agente comprando com a minha, junto comigo, né, usando ele ali como um copiloto, mas elas vão ser consumidas, então existe custo para elas, diferente lá do marketplace, que eu só atualizo o preço e ele se vira com aquilo, a atualização é muito menos frequente, então tem um custo sim para essas plataformas, mas eu as entendo, essa nova forma de comprar, eu entendo essas mecânicas novas muito mais como um marketplace do que como
um canal de atribuição de Faz sentido. tráfego para o meu canal próprio. E aqui é uma loucura, porque sou eu fornecendo os dados first party. Então, assim, não é que eu não faço parte. Não tem alguém lá no UCP resolvendo tudo, ou lá no ACP. Sou eu, mas o modelo de atribuir provavelmente vai mudar. E aí, Luciano, eu acho que a tua fala explica exatamente por que essas plataformas têm o tamanho que têm. Essas plataformas que atuam como SaaS, mas que entregam uma camada pré-built, diferente de uma on-premise, como Hybris ou como Salesforce, né, via uma Demander, em que você tem que ter gente capaz de construir todo esse arcabouço de tecnologia para que o básico esteja resolvido, é isso que explica o tamanho de Vertex, Nuvenshop, Shopify, porque esses caras te entregam 80%, 90% pronto. Você ainda tem a possibilidade de customizar e construir algumas coisas. Então, o mérito dessas plataformas é exatamente o que você declarou, né? O custo dela é mais alto, talvez, à primeira vista, porque ela resolve muito mais do que a camada de tecnologia. Ela resolve problemas que o que você deveria fazer? Já está pronto, é só configurar e usar. Mas esse próximo momento pode começar a mostrar que talvez esse modelo de um SaaS, que na verdade é uma plataforma as a service, né? Então são vários módulos, tem tudo na Vertex, tem tudo no Shopify, tem tudo em Nuvenshop. Esse modelo aqui do que a gente está discutindo pode ser que exija que varejistas e players de médio porte já não sejam tão reféns de um cara só. Então ele vai precisar ter um micro SaaS para resolver só o problema de pricing. Um outro só para resolver promoção e cupom. E um outro, porque nessa composição ele vai ser muito mais eficiente do que ter tudo em um cara só. Então esse é o grande desafio, me parece, para essas grandes plataformas que têm milhares de clientes que usam um software só, cara. Assim, não tem versionamento, não tem uma forma para quem é supermercado e farmácia e um outro para quem vende moda. É o mesmo produto. E ao mesmo tempo que isso é muito bom, isso pode ser limitante em alguns casos, entendeu? Pô, a conversa tá muito boa, né, Luciano? Melhor ainda se tivesse, porra, um cafezinho, né? Exatamente, eu tenho o melhor aqui. Coffee mais muito forte, drip coffee, café em grão, café em cápsula e agora a gente acertou, lá no site tem o do Rio de Janeiro, pô. Mas o Thiagão tem que mandar pra gente do RJ pra cá. No link da descrição vai estar rolando um mimo, porque tá sempre rolando promoção lá na Coffee Mais. Só você clicar aqui e garantir. Inclusive tem um lance da promoção das cápsulas. Cara, ó, 15% de desconto pelo nosso cupom aqui, o link tá aparecendo pra você aqui na tela. Mas tem a sagacidade que eu vou dar aqui pra galera que ouve e gosta de café igual a gente, que é, se tu comprar a assinatura anual de cápsula ou de café, vou falar da cápsula aqui, no meu caso que tem o Nespresso, se você faz uma assinatura anual de cápsula, com os 15% de desconto que você vai ter aqui, você chega a quase 50% de desconto na unidade da cápsula. Aí. Então sai muito mais em conta a cápsula ali se você assinar. Diria eu, tá, Luciano, que outro dia, inclusive, passei ao lado da Nespresso e falei, meu Deus, tem 2 anos que eu não frequento. Verdade. Porque realmente na minha casa foi cafequizada pela Coffee Mais e a tua também pode ser, viu? Inclusive, me falaram que levaram café para Lucas Godoy e sua digníssima, né? Me falaram que chegou essa parada de São Paulo. Chegou o Drip Coffee, já está no uso e de fato é diferenciado. Então, café aqui em casa é quase religião, velho. A gente trata com muito cuidado e muito carinho. Então, sem dúvida nenhuma, Nem à toa, o pacote que te chegou mandou e um já foi estoquezinho, né? É isso. Sempre muito bem-vindo. Boa. Cara, um dos pontos que eu vi que bateu muito na NRF, eu acho que é legal a gente debater aqui também, é esse conceito do Agent Commerce, né? Que em breve a IA vai ser quem decide o lugar que o consumidor vai adquirir. Então, eu vou estar interagindo e ela vai falar, cara, é esse lugar aqui. Eu tenho 2 perguntas para vocês. Uma sobre como que as marcas brasileiras devem se posicionar para estar ali sendo escolhida, estar nessa disputa e o quanto isso é interessante para esse outro canal. E aí, Godoy, acho que você trouxe muito bem como o lojista, o varejista vai olhar isso como uma outra loja, um outro tirador de pedido. Eu me pergunto, na opinião de vocês aí que estão no mercado de e-commerce, assim como eu, desde a época dinossaurássica aqui, a gente lá atrás mesmo,
a gente comprava preço no Buscapé, né? Então eu entrava no Buscapé, no Zoom, no Bom de Faro, botava o meu Cata produto Preço. lá, Cata Você lembra Preço, do Cata Zura, Preço? Esse nome era sensacional. Zura, pô. E você ordenava pelo menor preço e você clicava naquele que era o menor preço, que era direcionado para sua loja e você comprava. Eis então que uma grande Big Tech chamada Google criou o Buscapé Killer, que foi o Google Shopping. Não estou dizendo que o Buscapé não exista, o Zoom não exista, existem então aí disponíveis ainda, mas o Google Shopping, você pesquisa, ele já tem um modal do produto ali com os preços e a gente sabe, eu trabalhei na comprafácil.com, que foi a primeira empresa na América Latina a testar Google Shopping, e eu vou falar para a galera que está assistindo aqui agora, ó, 15, 18, 17 anos atrás, quando eu estava fazendo o Google Shopping lá na comprafácil.com, a gente fazia algo em torno de $500 mil por mês, tá? Sem gastar R$1 com o Google, porque a gente era tester do negócio. Loucura. Eu tenho uma tendência a acreditar que o Agentic Commerce é o Google Shopping 3.0. E que a gente vai ver essa mudança que o Google Shopping fez com o Buscapé acontecer com ele. Errada a minha alusão sobre isso. E 2, como que as empresas devem começar a olhar isso como um outro canal de venda, mas como que elas têm que ter isso? O Luciano já trouxe vários pontos aqui sobre integração de API, as plataformas então que você usa tem que estar pensando nesses webhooks, nessas APIs para permitir que esse consumo exista, mas como que as empresas varejistas se preparam para isso? E 2, você acredita que de fato há uma possibilidade de acontecer essa disrupção aqui? Eu acredito que sim, mas eu vou fazer a ressalva que isso não vale para todo mundo, não vale para tudo que você compra. Eu não consigo imaginar você fazendo isso com, sei lá, o seu mercado da semana. Sim. Sacou? Você não vai delegar essa missão do que o mercado você eu até come. acredito que eu consigo, hein? Eu não consigo, eu imagino não comprar roupa. Não, o mercado eu já faço. Não, que isso, Luciano, mas o cara não escolhe uma mão por você. O meu ponto é que assim, vamos lá. Tudo que é CPG, tudo que é um pacote que não importa onde você compra e que vai chegar igual e que pode vir numa caixa de papelão, eu tendo a concordar, mas existem coisas que nós queremos poder comprar. Comprar é também um ato social de você pegar tua família, você fazer a escolha, você vai uma, vai duas. Então, a minha preocupação aqui, Esteves, é que a gente entre numa pira de que a gente vai terceirizar tudo isso e assim, o que vai sobrar para a gente fazer? O que a gente vai fazer com o nosso tempo? Porque já tem IAs para trabalhar e fazer várias tarefas por nós. Daqui a pouco a gente vai estar cultuando o Deus Sol. Exatamente, tomando soro numa cadeira gamer e assistindo as coisas todas com 1000 agentes fazendo por cadeira nós. gamer, RGB. É isso. Então, assim, essa realidade me parece que ela é tão utópica ou distópica que não sei se é por aí, tá? Eu realmente acredito, sim, que esse processo de compra, quando ele é longo, como esse que você declarou, né? Putz, por que eu uso o Google Shopping? Pô, para comprar uma geladeira. Para comprar Agora, para eu comprar um pão, sei lá, pensar em um pão super específico, um pão sem glúten, que é um negócio super específico. Pô, você não usa o Google Shopping, sacou? Você desce e compra no mercado próximo, porque assim, é agora que eu preciso disso. Tem uma parte do varejo, uma parte do nosso dia a dia, que não vai mudar radicalmente por conta disso. E aí volta o meu ponto lá do começo, cara. Quem vai passar a entender que tem um cara que mora na freguesia, que compra ovos caipiras orgânicos e que tem mais 10 caras igual ele, no caso que é o Luciano, Fruit, no caso, tá? Sério? Que precisa ter naquela loja para atender os Lucians todos, tem um volume de ovos caipiras de orgânicos que precisa estar disponível para esse cara, porque ele compra às quinta-feiras, sei lá por quê. Essa visão agêntica é a que eu acho que realmente vai mudar a vida do varejo, sacou? De saber o que eu tenho que ter para atender quem já compra comigo e o que mais ele poderia comprar comigo. Tô alinhado que a gente vai aprender a usar esse processo de comparar preço, de entender qual que é a melhor oferta, e que ele vai ler o review do produto, e que ele vai ler o review daquele varejo e vai dizer, cara, isso aqui é barato, mas dá muito pau de entrega. Então, assim, esse barato aqui não tá valendo a pena, são R$2 de diferença, e esse aqui ele é muito superior, compra com esse outro. Não vai ser só preço, né, Esteves?
Perfeito. Não acho que vai ser só preço. Assim, o Buscapé, eu vou fazer um parênteses daqui a pouco, mas assim, o Buscapé ele olha só para preço e ainda assim com uma visão talvez desatualizada, né? Não dá para garantir que aquele vai ser mesmo o preço e tal. Quando a Nemu nasceu em 2011, o nosso foco era ser o Buscapé Killer do Brasil. O que a Nemu fazia já era busca, a gente já tinha clientes de busca, mas o sonho dos founders era ser o lugar, e isso diz o nome, Nemu, ele significa o negociante em Tupi-Guarani. Acho que eu não contei essa história para vocês, né? Porra, nunca. Sabendo agora. Então esse episódio é especial por isso. Nemu, não existe escrita da palavra, né? Tupi-Guarani não é uma língua que tem escrita. Mas o nome, a palavra, significa o negociante. Então, o conceito do que a Nemu se propõe a fazer é: eu vou negociar, vou encontrar a melhor oferta pensando em preço de frete, prazo de frete, e vou te oferecer a melhor solução. Era por isso que a gente crawleava tão bem os e-commerce que a gente tinha naquele momento. E para fazer tudo isso, eu, na prática, tinha uma solução que podia ser usada para busca, que é o que a gente acabou conseguindo emplacar. Então, talvez a gente estava olhando e se planejando para fazer algo que era tão lá na frente que não fazia sentido naquele momento. Tá? Mas a Nemu nasceu com esse propósito. E eu realmente cheguei a discutir, né, o que tem no Buscapé, o que tem no Catapreço, o que tem nesses caras todos que a gente vai só ter igual e o que vai nos distinguir. E eu acho que é isso que a gente está vivendo agora, sacou? É eu poder olhar e dizer assim, cara, essas duas opções de algodão são iguais, mas os reviews dessa dizem que ele é muito melhor do que essa outra. Então, esse agent vai escolher o que tem melhor avaliação, ou o que tem mais avaliação, ou o que tem avaliação com foto, com vídeo, sei lá. Então, e não só sobre a ótica do que o e-commerce forneceu sobre o review. É do mercado, porque ele vai estar puxando informação no TikTok. É isso que é o ponto interessante. A gente não vai ter como mais gerar review fake e falar que aquilo daí é o GC, não, tá ligado? Exatamente. O caô acabou. A preocupação pela marca. A preocupação pela marca e pelo produto e pela entrega vai ter que ser 50 vezes melhor. Talvez aqui, ó, um disclaimer aí que me veio à cabeça talvez aí quem deveria estar se preocupando em ter sua API, seus webhooks funcionando à torta direito, com entregas absurdas, Reclame Aqui. Porque o Reclame Aqui poderia ser usado por essas ferramentas como fonte. Já tá caminhado, né? Mas como fonte, a reputação da loja é merda, não responde. Eles tomaram decisões bem interessantes assim nos últimos anos. A primeira é de não permitir que façam web scrapping dentro do Reclame Aqui. Isso já deve ter uns 2, 3 anos. E a outra agora que é a API que você compra a API deles para você poder consumir. Inicialmente eu acho que é só para os seus próprios dados. Mas, porra, isso aí para ele virar para ser o que vai conectar dentro da OpenAI, para poder ser a parada de review deles, talvez enviesando para o lado negativo, né? Porque de um lado ele pode ter as redes sociais tentando trazer um comparativo positivo, né? Porque o cara que entra no Reclame Aqui, ele só reclama, né? E aí é uma merda isso, então iria enviesar a compra. Mas esses grandes silos, inclusive, fica a dica aí, porque um dos momentos que a gente tem hoje é de ter uma Nemu, de ter, sacou? Porque, só que talvez com uma interface diferente. Uma interface que ela vai estar num MCP de comparador de preço. Porque a IA vai precisar municiar-se de informação. As pessoas vão ter os seus próprios comparadores de preço dentro da estrutura. Não vai ser nada muito built-in dentro da estrutura. E eu acho que trazendo um último ponto aqui pra gente ir pros finalmente desse debate todo, mas que desconecta com tudo isso pra Godoy falar e a gente debater, é que foi falado muito lá do conceito de superagente. E foi citado que a principal fonte lá que o Walmart citou, as outras fontes citaram, foi que é uma forma de entender a identidade e as preferências do cliente a longo prazo. E aí eu tenho 2 perguntas aqui sobre isso. Número 1, o quanto a gente vai ver isso dar merda por GDPR e LGPD? O quanto as IAs fornecerem esse entendimento que ela tem do consumidor, do chat, para essas fontes aqui, vai dar merda em cima de LGPD e GDPR da vida. E 2, o quanto, uma vez que a gente possa ter acesso a isso, o quanto isso vai ajudar a pautar não só essa conversa que está tendo lá
e tudo mais em algum lugar, mas isso ser uma fonte de dado que vai te ajudar a pulverizar melhor as decisões de compra, de mix de produto, de campanha, de promoção e afins. Esteves, eu tive num painel lá que tinha uma galera da Adyen, ou da Adyen, como você quiser chamar aqui, falando um pouco sobre como isso muda o conceito do antifraude. Porque agora, historicamente, assim, um pedido que acontece em segundos sempre teve cara de fraude. Agora, não necessariamente mais. Sacou? E aí, o grande paradoxo é que tudo que a gente construiu sobre o que é comportamento, como o cliente navega, quanto tempo ele demora para tomar essa decisão, quantas sessões ele vai precisar, como é que eu realmente recomendo para ele, talvez a gente jogue fora daqui a pouco, né? Então, acho que vai dar muita merda até dar certo. Sacou? Acho que a gente vai precisar viver esse cenário de varejistas tendo data leaks bizarros. Isso vai acontecer, velho, porque o conceito está sendo construído enquanto tem executivo precisando demonstrar que é inovador e disruptivo pra caramba. E é nessa que vai rolar, sim, muito problema. É nessa que a gente vai ter chave sendo vazada e cara construindo modelos que ele não estava preparado. Mas mais do que isso, e aí, Luciano, é muito melhor do que eu nisso de novo, a minha grande preocupação é o callback. É a devolutiva de dizer, cara, o Lucian curtiu isso aqui, ele assistiu o vídeo que estava na página de produto desse Air Force. Então, isso é uma informação que eu uso de que ele está super engajado no nosso processo de comprar. Como agora eu tenho alguém que representa o Lucian, como é que eu garanto que esse callback alimenta e diz o próximo produto que eu vou recomendar para o Lucian é ou não é algo dessa mesma esfera aqui? Porque o agent fez por ele, o agent fez... Cara, como é que você... Para mim, a grande discussão O que é comportamento do usuário? E o que é da IA, né? Como é que eu faço behavioral analytics neste contexto, sacou? Não sei se dá. Não com as ferramentas e com os conceitos que a gente sempre usou, sacou? Então, acho que vai dar muita merda, e vai dar muita merda, inclusive, para a gente estimar o quanto daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, vai ser uma verdade com base, talvez, em um callback que não foi o Luciano. Foi um dos, sei lá quantos agents ele tem hoje trabalhando para ele. O quanto é um dado sintético, o quanto é o dado de comportamento do usuário, né? Dentro do Gemini, se a gente for parar para pensar sobre o compartilhamento do comportamento do usuário, o Google já meio que resolveu com o Privacy Sandbox. Então, o contexto do usuário dentro do teu e-commerce pode ser compartilhado junto com o do agente criptografado para você poder conseguir entender quem é quem. Então, se a gente pode inferir que o Privacy Sandbox resolveu o problema de atribuição em partes de um outro momento, eu acho que ele também resolveria pode aqui agora. Pode ser usado aqui. Porque ele, dentro do Gemini, aí eu tô falando dentro do Gemini, eu acho que aí isso é a grande parada do porquê o Google tá na frente de novo, tomou né? para si, porque ele é dono do maior ecossistema de interface de navegação do mundo, pô. Ele tem o maior sistema operacional no mobile, ele tem o maior navegador no desktop, e ele é a plataforma que tipo, o ALF dele, né, de autenticação, é o maior sistema de autenticação do mundo, ou seja, ele tem acesso às nossas informações, e para ter acesso às informações dos nossos usuários, eles já criaram o Privacy Sandbox, onde ele consegue clusterizar esses usuários, né, o Flock, né? Ele vai clusterizar esses usuários dentro da estrutura dele usando os dados anonimizados do usuário. E aí tem um ponto interessante também, né? Que além desses dados estarem sendo, ou podendo estarem sendo compartilhados diretamente pelo próprio Gemini, e assim, não é algo tão absurdo você implantar um meta prompt num contexto que vai fazer. Identifique aqui quais são os comportamentos do usuário e se comunica automaticamente com o endpoint. Só para poder tentar trazer um paralelo aqui. Não sei se vocês já acompanharam o lance do OpenClaw, que lançaram uma rede social, que era o Multibook e por aí vai. O Multibook se comunica exatamente dessa forma. O Multibook não é um sistema. Ele é uma API que o cara colocou um meta prompt, uma skill, que faz com que a IA, toda vez que for interagir sobre o código que ela está executando, ela vai tomar decisões agênticas para poder fazer uma comunicação com essa API da ferramenta, que no caso é a rede social.
a mesma coisa poderia ser aplicada aqui. Então, pô, uma skill do Cloud Code dentro de um... É foda, porque eu não quero resumir a solução a algo tão simples, mas daria até para ser dessa forma, caso eles queiram que seja dessa forma. Por quê? Uma pequena injeção de um meta-prompt que vai colocar para que ali... Acho que o mais doido que eu pensei aqui agora é que daqui a pouco a gente vai ter propriedade do Google Analytics e sabor a gente, né? Sabor a gente. A gente vai ter que ter uma propriedade para poder medir isso, porque o contexto da sessão é diferente, por aí vai. Mas o ponto principal é que meio que já resolveu, né? Porque o Privacy Sandbox no Gemini permitiria que ele conseguisse fazer essa correlação. Gemini. Essa é a minha preocupação, entendeu? Quando você vai para uma conversa agêntica, que é um third party, qualquer um desses, brasileiros inclusive, Luciano, que estão lá no teu site sendo o concierge, dessa conversa. Só que aí eu estendo e vou para o WhatsApp, porque eu não quero ficar aqui no browser discutindo. Eu falo, cara, quero continuar falando com você sobre essa compra aqui. Cara, a gente vai ter uma boa jornada, uma longa jornada para entender como a gente vai resolver esse problema, entendeu? Assim, a gente vai ter que dar muita merda ainda para saber o que é o mais ou menos bom, sacou? É isso. A gente tem muito... Mas é por isso que a gente gosta, né? Porque a gente tem emprego, né? Tem trabalho, tem serviço. Trabalho não vai faltar. Eu quero que eles inventem mais coisas. Eu leio a documentação antes de todo mundo, tá tudo certo. É isso. Quanto mais eles inventarem, melhor para nós. É isso aí. Ô Godoy, agora tem uma pergunta final aqui pra você. Qual é o próximo evento que você vai aí no exterior pra gente fazer o próximo podcast? Cara, a gente pode, na próxima, vamos tentar pelo menos pagar um jantar pro cara lá. Jantar pro cara lá, né? Pelo amor de Deus. Pode ser. Toda ajuda é bem-vinda. Sabe que esse evento, essa NRF, eu fui com credencial de imprensa, né, Esteves? Então, assim, eu consegui, inclusive, acessar espaços e painéis que são só para a imprensa. Então, de fato, foi uma experiência muito diferente. Foi a primeira vez que eu fui sem um sobrenome corporativo, eu fui como Godoy mesmo, fui sem delegação, peguei um hotel na cidade, fiquei por conta. Então, foi uma experiência muito diferente. Cara, eu estou discutindo agora, tanto aqui em casa, né, porque preciso negociar isso, quanto o que casa como nesse papel aqui de advisor e tal. Tem 2 eventos que eu quero ir, mas que eu ainda não comprei. Tem um evento muito maneiro, que tem vários amigos indo, que é o AI Summit da NVIDIA. Esse é muito bom, eu assisto de novo. É muito bom. Acho que, de novo, a gente está falando, né? Um evento proprietário, onde o cara vai te catequizar e vai enviesar a mensagem. Vai falar que a NVIDIA faz nenhuma, tudo. É isso aí. E que só existe todas essas conversas porque a NVIDIA é o pilar de tudo mas isso. dentro do mercado deles só tem GPU e TPU. Então, se eles são a GPU, não tem, eles podem cagar regra, tá ligado? É isso. Eles têm esse poder. Eles têm licença Então, esse é um evento que eu tô considerando fortemente ir. E tem um outro, cara, que aí muda radicalmente, mas eu aceito sugestões aqui de vocês dois também, que é o SaaStr. O SaaStr é o evento que eu nunca fui, que é um evento que fala sobre como o SaaS está construindo soluções para esses problemas todos aqui que a gente acabou de discutir. Ele rola agora em maio, se eu não me engano, em São José. E acho que muito nessa ideia, né, de tanto fazer go-to-market engineering ou CX engineering, que são as duas coisas que eu acho que... Eu nunca usei esses nomes, tá? Mas como são os nomes da moda, eu vou usá-los aqui. Cara, o SaaS vai ter que se adaptar a tudo isso que a gente acabou de discutir, porque se para o varejista muda tudo, para o cara que é a solução de busca, o que sobra para ele? O que sobra para um cara que vai ter busca quando? Com que contexto prévio de tudo que o Luciano conversou por dias usando o Gemini, por exemplo, aí quando ele entra, de fato, na experiência web para buscar algo, se eu não tiver aquele callback que a gente falou antes, eu não sei que o Luciano está há 2 semanas tentando comprar uma TV OLED de 75 polegadas para deixar no quarto dele. Pô, assim, eu não tenho esse contexto. Quem tem é o Gemini. Então, qual vai ser o valor que essa solução SaaS de busca vai trazer tanto para o Luciano quanto para quem está tentando vender para o Luciano? Essa discussão muito me interessa. E o SaaStr acho que é o evento para a gente viver isso. Não eu só adicionaria um outro que é um outro de maluco mesmo, que é o SXSW. Eu também o SXSW. Porque normalmente o que a gente está discutindo agora, né? O que a gente está discutindo agora
já foi discutido há 5, 6 anos, às vezes 10 anos no SXSW. Sim. É um evento de outro maluco evento do de caralho, maluco, tá? mas foda. É muito foda. Eu nunca fui também. Esse tá mais em cima, né, Luciano? Esse agora é em março já. Tenho 2 amigos que estão indo. O meu, eu não listei ele aqui porque é isso. Pra mim ele é tanta coisa mesmo. Ele é tão É tipo o amplo. Renovation Week. Não, ali ele vai tipo, discutir loucura. o futuro do direito autoral da Isso, música. É isso. É o Renovation Week. Que você tá ali Então, assistindo. Agora, eu ali posso eu deixar tenho- uma dica pra quem vai assistir esse podcast? Assista em vídeo. Porque o Godoy tá num cenário que parece o fundo do Windows XP. Eu não tô aguentando mais, tá ligado? Eu não tô aguentando. O dia tá isso, bonito, olha né, Luciano? O dia tá bonito, cara. Ó, agora ele fica azul. Cara, ó, fica bonitão. O que você falou do Sastre, trazendo 2 pontos aqui rapidão. Número 1 assim como a gente tem no NRF o Sander Picha lá falando, você vai ter no Sastre o Marquinho, né? Falando. isso aí. Então, normalmente, você vai ter essas outros olhares aqui. E o SXSW que você falou, pra mim é muito parecido com o Rio Innovation Week, que tem aqui no Rio de Janeiro, forte pra caramba aqui no Rio, que você vai ter daqui a pouco uma palestra do Dr. Dre, aí do lado você tem uma palestra do Spike Lee, e daqui a pouco do lado você tem o presidente da República, falando de assuntos de inovação. Que Às eu acho vezes que na mesma mesa. porque eu acho que a inovação, ela é uma grande branding no final pra você colocar qualquer porra que tu queira discutir. que seja disruptiva. Mas é porque E no meio do o caminho- SXSW, ele tem algumas previsões que eles acertaram mas mais do que os outros sim, eventos. lógico. E no meio do caminho disso tudo, você para tomar um café em Austin e tem uma banda de fanfarra de uma escola do Texas tocando, porque sim, sacou? Então, assim, o evento ele é muito diverso, e aí eu tenho dúvida para mim hoje. Mas vou considerar, Luciano, vamos colocar isso na lista, vamos ver se pelo menos a só um evento passagem de maluco mesmo. vale a Por favor, pena. Eu acho muito maneiro. você avisa a gente com antecedência que a gente te dá um kit da Métricas Boas, as coisas dessas, te dá uma Não, ajuda e aí de custo, eu não sei e o aí a gente quanto- grava depois. Eu não sei o quanto você consegue explorar o seu acesso de imprensa, mas nós somos um veículo de comunicação. Ele vai usar, pois. Com certeza vou usar. Ô, Dói, obrigado, tá, cara, pelo papo, por compartilhar os insights aqui. Tamo junto. Obrigado a vocês, sempre um prazer. Na prática a gente conversa, né? Não é nada mecânico aqui. Espero que quem tenha assistido ou ouvido a gente tire boas ideias. Meu compromisso aqui é informar, cara. Tudo que eu trouxe tem muito camada assim de opinião, mas no fim, ao longo do ano é que a gente vai ver se tudo isso aqui que estamos dizendo que vai ser, que vai acontecer, que é o futuro, só o tempo dirá. E é aquela história, o que fica de uma NRF para outra é o que realmente tem valor, cara. Se antes da próxima não tiver mais disponível, é porque era de fato só um hype, era só mais uma loucura temporária, e talvez ano que vem a gente esteja discutindo alguma coisa nova, ou a gente esteja discutindo as evoluções de tudo que a gente falou aqui nesse episódio. Meu querido, obrigado mais uma vez, viu? Tamo junto pra cacete. Obrigado a vocês, e a próxima eu faço pessoalmente aí no Métricas Boss Studio. Eu espero. Aí Espero. sim. E quando que vai É um sair aquele compromisso. negócio lá do papel? O negócio lá do papel? Não? Então deixa. Eu tô Tu vai tentando pegar. entender Se tu não aqui. pegou, deixa eu falar. Não peguei negócio de papel aqui, não. Mas Eu também parece não peguei, que um dia não, vai mas sair, vocês depois vão eu descobrir. descubro. Exato. Depois você descobre. Deixa só a gente terminar aqui. Vamos todos descobrir. Obrigado você que assistiu até agora. Não esquece que toda semana episódio novo aqui do Analytics Talks no YouTube, Spotify, Apple, por aí. Você tá assistindo no Spotify, dá uma moral pra gente, dá 5 estrelas, se inscreve, ativa o sininho. Tá no YouTube, cara, deixa teu like, se inscreve no canal também, ativa o sininho pra você também saber as informações. Como vocês sabem, cara, a gente não para, não tem breakzinho, não é podcast temporada, é toda quinta-feira, 6 da matina, tem episódio novo disponível. Um abraço, até a semana que vem. Valeu! Valeu!